repercutiu mundialmente, né, gente? Eu não poderia deixar de falar aqui. Eu vou entrar numa situação aqui que a fala do presidente Lula, né? O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, disse Lula na ocasião. Né? Então, eu queria só falar para o presidente Lula que os uns estão aplaudindo e dando apoio para ele, são os próprios grupos terroristas. Ninguém está apoiando uma fala dessa que o senhor teve coragem de falar lá, não. Agora, o que mais me chama a atenção, essa crise diplomática, será que o Brasil quer entrar numa guerra, presidente Lula? Será que o Brasil consegue? Porque o Brasil aqui, ó, não tem educação. O Brasil não consegue arrumar as estradas do país. O Brasil não tem saúde, porque um cidadão precisa de uma cirurgia, às vezes fazer uma operação, fica aí 1 ano, 2 anos esperando a cirurgia. Não tem infraestrutura. A segurança sucateada, porque não valoriza a segurança pública, valoriza o bandido. Estamos preparados, Vossa Excelência, para entrar numa guerra? Não estamos preparados para isso. Então, sim, eu acho que com toda a humildade que você deveria ter, errar é humano, faz parte. Chega e fala, ó, eu errei, eu me equivoquei. Faça isso. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, gente, né, de toda a situação dessas viagens do Lula, que está me chamando a atenção aqui, porque essas viagens dele é para isso aí, é para dar crise diplomática aqui e deixar o Brasil aqui mal falado no mundo inteiro. Então, o que essas viagens todas que o Lula está fazendo, está trazendo de útil para o Brasil até agora? A não sei se o que aconteceu agora. Faça essa pergunta para toda a população brasileira, o que de útil está trazendo até agora aqui? O que trouxe? Me fala aqui o que trouxe. Agora trouxe isso aqui, ó. O governo gastou mais de 3 bilhões. O governo do Lula tem o maior gasto com diárias em passagem desde 2014. Que essas viagens, que esses gastos que tem, mais de 3 bilhões. Agora, o que mais me chamou a atenção aqui é isso aqui, ó. O governo Lula prevê gastar até quase 14 milhões com internet em avião. 14 milhões com internet em avião. Eu faço uma pergunta, se o Lula fosse viajar privado, se fosse um empresário, um trabalhador que fosse viajar para fazer negócio, você acha que ele ia gastar 14 milhões de reais com internet dentro do avião? Isso é porque o dinheiro é de vocês, é muito fácil. 14 milhões de reais. Como o próprio Lula fala aí, que é um país que tem gente que passa fome, já falou isso, muitas pessoas não têm moradia, mas ter coragem de gastar 14 milhões de reais com internet para avião. Isso aqui é um murro na cara da população brasileira. Isso aqui é um tapa na cara da população brasileira. Isso aqui a gente não pode aceitar uma situação dessa, não. Né? Então, estou encaminhando até para o TCU aqui, para poder averiguar essa situação aqui, de gastar, vou repetir novamente, para a população brasileira. 14 milhões de reais de internet dentro do avião. Aí eu faço uma pergunta, se fosse com o dinheiro dele, gastaria isso? Então fica aqui só essa reflexão, viu? Então tenha humildade, presidente Lula, de reconhecer que você errou. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras senadores, senhores senadores, eu ocupo a tribuna hoje para falar de mais uma incoerência da pirâmide invertida, da escala de valores invertida neste país. Eu sei que nada mais pode nos assustar, porque a gente tem no Supremo ministro que acusa, denuncia, acusa, apura, pune. A gente tem também uma sociedade onde o bandido, o assassino, é premiado com auxílio e as famílias das vítimas são relegadas. 4 senadores da República, e eu faço isso porque parte do Ministério Público Federal, 4 senadores da República, eu estava presente, apresentaram ao Ministério Público Federal notícia de fato em que comunicam a violação de direitos assegurados na Constituição por agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio. Essa denúncia não foi tirada do nada. Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, os senadores, ouviram testemunhos de moradores devidamente identificados que relataram em detalhe as ameaças e as agressões sofridas. Também a escolha do Ministério Público Federal como alvo de notícia de fato não foi tirada do nada. A Constituição brasileira estabelece no seu artigo 129 que são funções institucionais do Ministério Público Federal. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Faço isso que é para mostrar o quanto o Ministério Público Federal do Acre diz respeito à Constituição e quer jogar nos ombros de terceiros a responsabilidade que deveria ser sua. Em qualquer manual de direito é possível encontrar a definição de inquérito civil. É uma investigação administrativa de qual o Ministério Público é encarregado, destinada basicamente a colher elementos de convicção para eventual propositura de ação civil pública. Diante desse quadro, é inteiramente inaceitável que o Ministério Público do Acre tenha decidido arquivar a notícia de fato autuada a partir da representação dos senadores da República. No ato que promove o arquivamento, o Ministério Público admite, abre aspas, dentre as violações constitucionais são notáveis a quebra da dignidade da pessoa humana, a limitação da liberdade, mobilidade e restrições a direitos sociais como educação, moradia, trabalho, transporte e a proteção à maternidade e à infância. Além disso, são percebidas transgressões de dispositivos presentes no Código Penal como maus tratos, constrangimento ilegal, ameaça, perseguição, violência psicológica contra a mulher, violação de domicílio, dano qualificado, apropriação indébita e violação arbitrária. Alguns dos relatos alegam impedimento para abertura de ramais, construção de pontes e escolas e abuso de autoridade, e então isso tudo relatado por nós que vimos. Ninguém me disse, ninguém disse ao senador Stevenson, ninguém disse ao senador Marcos o que estava acontecendo lá no Acre. Nós fomos ver e trouxemos depoimentos e fizemos a denúncia. Mas, no entanto, o Ministério Público Federal preferiu alegar que, aspas, inexistem elementos de informações concretas das condutas narradas para que se instaure o inquérito civil sobre o assunto, já que as narrativas são genéricas e sem fato concreto que as comprove. Fecha aspas. Queixa-se ainda, de novo, o Ministério Público Federal do Acre. Os representantes, presumivelmente os senadores da República, alegaram que não incumbe ao membro da CPI a coleta de dados, porque nós denunciamos, o procurador disse que nós não apresentamos provas, e a gente falou que as provas cabia a quem vai investigar, no caso o Ministério Público, que tem obrigação. E o Ministério Público disse que não incumbe a nós, membros da CPI, a coleta de dados relativos à autoria, datas e momentos exatos, entre outras observações feitas no decorrer do trabalho. E alegamos ser de competência, sim, do Ministério Público para tal fato. E o que aconteceu? Que o Ministério Público Federal mandou arquivar a denúncia de 4 senadores da República, que foram até a reserva Chico Mendes para ver e fazer a denúncia. Fica claro aí que o Ministério Público do Acre discorda do que consta na Constituição Federal, que eu li há pouco. Os senadores ouviram moradores da região visitada, publicaram seus nomes e mostraram como localizá-los. Relataram as arbitrariedades sofridas e cumpriram seu papel constitucional. Recomendaram ao Ministério Público que desempenhasse o seu próprio papel, ou seja, investigar. Em vez disso, os integrantes da Procuradoria da República no Acre, eu quero crer que não sejam todos, e até diria que não são todos, mas diria que são muitos, recusaram-se a proceder a qualquer investigação, preferiram escorar-se na alegação de que, de aspas aqui mais uma vez, trata-se assim de uma representação genérica, desprovida de elementos de informação mínimos para se iniciar uma apuração, o que inviabiliza a continuidade desse procedimento. Vídeos, depoimentos claros de tudo que dissemos foram colocados e encaminhados ao Ministério Público Federal. E o procurador diz que não tinha nada que o levasse a abrir um processo de investigação, querendo que nós provássemos. Ele queria que a gente desse o nome, o endereço, o CPF, a contribuição sindical e o escambau que fosse. Ou seja, é um Ministério Público que não compete, a ele não compete desafiar senadores, mas desafiam. Por quê? Porque o exemplo vem de cima.
E hoje vocês têm aqui diante de vocês, senadores eleitos por vocês, representantes de vocês, legitimamente representantes da população, a ser achicalhado por um mero procurador da República. Mero. Porque quisesse eu ser procurador, teria estudado para isso no direito, estaria procurador. Agora eu quero ver um procurador senador. Eu quero ver a coragem que eles não têm, eles e ministros, de enfrentar a população, de ir atrás de voto, de representar, mas querem legislar. Mas querem dizer o que nós devemos, o que nós podemos e não podemos fazer. Meu nome, Plínio Valério, senador pelo Amazonas, há 5 anos aqui. E há 5 anos a gente tenta a todo custo, frear essa situação. Teria que começar pelo Supremo. O Supremo faz isso e o procurador do Acre resolve, senador Amin, não abrir investigação porque queria que nós, senadores, provássemos. E o Ministério Público tem a obrigação de abrir inquérito para investigar, mas não, se recusa a fazer o seu papel. Eu não me recuso a fazer o meu papel. Meu papel é esse aqui, está na tribuna, reclamando contra injustiça, clamando por liberdade. E há pouco eu vi aqui um discurso onde se distorcem as coisas e fica por isso mesmo. Eu não estou aqui para distorcer nada. Eu estou aqui para mais uma vez afirmar, presidente, mais uma vez afirmar, que este senador do Amazonas não aceita esse estado atual das coisas no país. Nós precisamos frear. Nós precisamos impor também regras e cobranças ao judiciário, porque é dentre os poderes o que mais pode prejudicar e acabar com a vida de qualquer cidadão. Você acusa um político de ladrão e de corrupto, sempre, mas a corrupção que mata, que maltrata, que deixa gente sem saúde, sem educação, não é menos do que um mau juiz que dá uma canetada e acaba com uma família, e acaba com uma categoria e acaba com uma classe. O Supremo Tribunal Federal, procuradores da República não podem mais legislar. Aliás, não deveriam legislar, não deveriam ousar estar legislando, mas ousam e o fazem. E o fazem porque nós permitimos. Nós, senadores, permitimos. Esta casa é a única instituição que pode frear esses maus elementos do judiciário. Os preguiçosos do judiciário, a exemplo desse procurador do Acre, que se nega a fazer o seu papel, que não cumpre com o seu dever, com a sua tarefa e com o seu compromisso, e quer que nós façamos o trabalho dele. Nós, legisladores, Cajuru, respeitamos poderes. Nós fazemos o nosso papel, que é legislar. O Ministério Público denuncia, apura. O Judiciário deveria, o Supremo, se limitar a julgar e o Executivo a julgar. Mas enquanto eu faço o meu papel, eu tenho direito sim, presidente. Eu tenho direito sim, Cajuru, de exigir que eles cumpram com o seu papel. O que se vê é um conluio. O que se vê, e aqui de novo a gente trai, eu peço permissão, presidente, encerro em 2 minutos. Tudo eu visto que a gente tem encontrado na CPI e denuncia esse conluio, esse relacionamento íntimo e pecaminoso entre parte do judiciário e as organizações não governamentais ambientalistas. Existe sim. Se não existisse, eu acabaria de ter provado agora, com esse procurador do Ministério Público Federal do Acre se recusando a investigar uma ONG que maltrata, humilha, escraviza irmãos nossos. Vocês podem até não estar imaginando do que eu estou falando, mas nós vimos lá na reserva Chico Mendes, no Acre, mãe chorando, dizendo que o sonho dela é que o filho estude até a 8ª série. Uma família querendo ter uma vaca para tirar leite e não pode. Tudo que o extrativista ela pode fazer são 2 coisas. Colher seringa, o leite da seringa, 5 quilos por dia, a R$3 o quilo, e uma lata de castanha a R$10.
Fora isso, não podem nada. Se depender de mim, eles vão poder tudo, porque eu tenho 3 anos aqui para estar gritando ainda em nome dessa gente. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.